Vai fazer um mês que eu voltei da África e já faz tempo que eu queria gravar um vídeo, né, falando da minha experiência lá, né, porque eu sei que é uma viagem que nem todo mundo se programa para fazer, mesmo que eu fiz uma viagem África Gourmet, digamos assim, né, mas é meu primeiro contato com esse continente e eu esperei tanto, né, para fazer essa viagem e eu queria dividir com vocês. Eu pensei em fazer vídeo, porque senão eu tenho 1 milhão de fotos pra postar e o meu Instagram ia virar só Instagram de África. Então acho que o vídeo é uma forma mais resumida aqui de falar a minha experiência. E a primeira coisa que eu queria comentar é sobre a sensação de pertencimento. Já imaginava que isso ia acontecer, mas você se sentir totalmente diferente, assim. É uma das coisas que eu fico até emocionada quando eu falo, porque você se enxergar ali, você se sentir em casa, era uma das coisas assim que mais me emocionava de estar lá. Mas por que, né, esse sentimento todo? Eu me via em várias situações. Vamos começando já pelo cabelo. 90% das mulheres usam trança. E eu via salão de beleza dentro do shopping, fazendo trança. Tinha cabelo sintético vendendo na farmácia, no mercado. Era muito fácil você ter contato com esse tipo de penteado, né? Dessa forma das mulheres usar o cabelo. Então, era muita gente assim com um cabelo parecido com o meu. Tanto que na Namíbia as pessoas achavam que eu era sul-africana, porque por causa das tranças. E elas perguntavam, mas você é da África do Sul? Eu falava, não, sou do Brasil. E aí elas ficavam assim, tipo, mas como? Vocês sabem fazer trança lá, né? Elas, tipo, ficaram surpresas, né? O fato da gente também fazer esse tipo de penteado. E aí eu comentava, não, as meninas negras também têm essa tendência de fazer trança. E engraçado que eu fiz uma amizade com uma sul-africana que ela comentou também sobre que teve uma época que as mulheres também alisavam o cabelo lá e elas também estão passando por essa transição. Então, uma coisa que eu reparei, elas não usam cabelo black aqui, que é o cabelo afro que eles chamam. Eles não usam. Eu falei que a próxima vez que eu for pra África do Sul eu vou de black, porque eu acho que eu chamo muita atenção. Elas usam ou trança, ou laces, né? Ou o cabelo natural, mas em formato de dread, sabe? Elas ainda não têm costume de usar o cabelo black. Ou cabelo raspado também. Tem muitas mulheres bem estilosas com cabelo raspado. Fiquei tão empolgada de ver essas coisas tão fáceis lá, em qualquer mercadinho, em qualquer farmácia que eu entrasse, qualquer lugar ia ter coisas para cabelo afro, que mesmo tendo aqui eu comprei também. E o que eu achei muito legal, que eu pensei assim, as meninas que vão pra escola, elas vão pra escola de cabelo raspado, com o cabelo delas natural, ou de trança. E eu fiquei pensando assim, meu, essas meninas, elas nunca vão ser chamadas de feias, elas nunca vão ser o patinho feio da sala, elas nunca vão ser só a única garota preta da sala. Porque as amiguinhas delas são todas iguais, são todas meninas pretas, com cabelos parecidos, né? Então a autoestima delas não vão ser abalada já desde a infância. Eu via pessoas pretas em todos os lugares, assim, todos os lugares. Era muito legal ver pessoas pretas andando de carrão, tá ali num restaurante chique, sabe? Sem ser sempre só os únicos pretos naquele ambiente. Não. Era em todo lugar. Tanto que outdoor. Era muito legal você entrar no shopping e ver você só outdoor com pessoas pretas. Manequim que usava trança. Gente, eu tirei foto dos manequins, porque eu ficava tão empolgada de me ver representada ali no manequim, era muito legal. Mas, assim, tem as coisas também que você vê que rola uma certa segregação. Então, uma coisa que eu reparei: não tem nenhum branco em posição de trabalhador que serve o outro. Então, por exemplo, aqui no Brasil, é normal a gente pegar um Uber, vir uma pessoa branca, a gente entrar num shopping, a atendente, a vendedora ser branca, ou, enfim, você ir num restaurante e o garçom ser branco. É normal aqui no Brasil. Lá não. E isso me incomodou um pouco. Porque todo lugar que eu ia só tinha gente preta servindo. E o branco nunca estava em posição, nessa posição. Não que sejam trabalhos, não estou falando dos trabalhos, tá, em si. Mas eu fiquei me questionando, né? Por que, que os brancos nunca estão nesse lugar de servir? E rola muita segregação racial. Na África do Sul é um pouco, digamos assim, mais misturado, mais. Tem muita diversidade na África do Sul. É o país ali do continente africano que tem mais misturas. Porém, mesmo assim, você vê. Existem cidades que são consideradas brancas. Então, por exemplo, Pretória é uma cidade de gente branca, a gente já sabe. Eu fui fazer safari em Kruger, né? E chegando lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, cadê as pessoas pretas? As pessoas pretas não fazem safari.
É só... Os pretos estão ali dirigindo o carro e são guias turísticos, né? Mas cadê as pessoas pretas curtindo ali? Eu até cheguei a questionar 2 vezes isso para pessoas diferentes. Uma pro dono do hostel que eu tava, que é um cara canadense branco, mas que mora lá há muito tempo. E eu falei assim, cadê os africanos, né? Cadê os sul-africanos aqui no safari? Aí ele virou pra mim e falou assim, são todos a maioria daqui que estão aqui são sul-africanos. Só que era todo mundo branco, né? E ele entendeu o que eu tava falando. Aí depois ele né, se autocorrigiu e explicou que é caro fazer safari pra eles lá. E então, assim, lá, mesmo eu que moro em outro país, eu pago mais caro que eles. Então, eles, por ser residente, têm um preço mais vantajoso pra fazer o safari, mas mesmo assim é caro. E incrível que eu tava achando que não era caro. Eu falei, R$ 250 pra passar o dia inteiro passeando ali dentro do parque, olhando os animais, assim, pra mim um puta passeio que eu achei que pra mim era barato. E só que não, pra eles não é barato. E tem uma semana do ano que o parque é grátis. As pessoas podem, os sul-africanos podem ir lá de forma grátis, mas mesmo assim a maioria não tem carro para ir. A gasolina é muito cara lá. Então, são vários fatores que dificultam o preto ter um acesso ali de diversão. Então, eu comecei a reparar em outros lugares muito turísticos que não tinham pretos, eram poucos. Tanto que no meu último passeio na Namíbia, foi o único passeio que eu fui, que era do deserto encontrando o mar, que eu postei aqui, que meu grupo inteiro era preto. Eu até comentei isso com eles e, enfim, rolou ali uma boa discussão sobre o assunto. E, assim, é complicado, porque se você pensar que há 30 anos atrás houve um genocídio nesses dois países, e mesmo assim, essas pessoas estão lá morando e se acham, tipo, pertencentes, como posso dizer, donos, né? Donos, principalmente na Namíbia, eles se acham donos da Namíbia, né? Mas, enfim, são problemas que eu sabia que existiam, né? Só que eu fui, de certa forma, eu fui surpreendida positivamente, porque a África, ela tá muito moderna. Eu não posso falar para os outros países, né? Eu tô falando da minha vivência, tá? Principalmente na África do Sul. A África do Sul, ela dá um baile no Brasil, assim, de organização, de limpeza, enfim, de estrutura mesmo. Os shoppings são gigantescos, você não tem noção. Aqui pra gente ver loja tipo de marca muito famosa, tipo Gucci, Prada, essas marcas de grife, você tem que ir em shoppings específicos, né, aqui em São Paulo. Que aí você conta no dedo, 3, 4 shoppings. Aqui em São Paulo tem essas lojas mais granfinas. Lá são vários shoppings gigantescos com essas lojas. E, assim, a gente ficava impressionada com a estrutura. O Cape Town é uma cidade maravilhosa, você não tem noção, limpa, bonita, lugares legais pra você curtir em eventos, sabe? Tem muitos esses complexos, igual tem nos Estados Unidos, de lojinhas, restaurante, enfim. E esses complexos aqui no Brasil não existe isso. São pouquíssimos lugares que você vai que tem tudo ali pra você fazer. Então tem muitas opções de diversão, assim, eu fiquei impressionada. Eu fiquei lá 15 dias, não deu pra fazer tudo que eu queria, não deu. Eu tive que fazer algumas escolhas, porque era muita informação, muita coisa pra fazer mesmo. Se você quiser conhecer a África do Sul, eu recomendaria pelo menos você ficar um mês lá. E ainda fiquei também mais 5 dias na Namíbia, então só tive 10 dias na África do Sul. Então passa muito rápido e eu não tive tempo de fazer muita coisa. Mas só pra vocês terem noção, por exemplo, o ponto de ônibus aqui é um pau de madeira, né, que as pessoas ficam ali debaixo do sol ou da chuva, o ônibus passa jogando água em você em dia de chuva, é uma humilhação pra gente pobre, né? Lá, os pontos de ônibus, eles são fechados em cabines. Eu não cheguei a entrar, né? Lá eu andei muito de Uber. Eu não cheguei a entrar. Mas, sabe igual o metrô que abre a porta automática? Lá também é assim, são cabines que por fora é escuro, então a gente não consegue enxergar quem tá lá dentro. E o ônibus para, quando o ônibus para, essas portas abrem e eles entram. Eu uso falar que deve ter até ar-condicionado lá dentro. Mas assim, não tem aquela humilhação das pessoas ficar exposta no ponto de ônibus, por exemplo. Mas eles usam também muito uma perua, que aí eles têm os sinais que eles fazem pra essa perua parar. E aí essa perua roda ali em todos os bairros, enfim, é muito comum essa perua. Sabe igual tinha antigamente aqui em São Paulo, os pirueiros? Era mais ou menos assim também, umas vanzinhas que eles utilizam ali pra transportar. E o Uber, gente, o Uber é um nível de segurança que eu fiquei assim impressionada. Primeiro que o Uber chega em 1 minuto.
Um minuto, juro por Deus. Várias vezes eu tinha que cancelar o Uber porque ele chegou mais rápido do que eu no lugar. Então, por exemplo, eu tava descendo o prédio, descendo pro térreo. Nesse tempo, o Uber já chegou e eu falei, gente, eu vou ter que cancelar, porque senão eu vou ter que pagar a multa pelo atraso, pelo meu próprio atraso de chegar até o carro. Então, chegava muito rápido, vocês não têm noção. Aqui, demora, pelo menos na minha casa, de 10 minutos ou mais pra eu chegar um Uber. É uma luta. Tem que ficar no Uber no 99 ali pra ver quem vem mais rápido. E lá não, tipo, era muito rápido. E também, os Ubers, eles têm um crachazinho de identificação, coisa que aqui no Brasil eu nunca vi. Se tiver, pelo menos, eu pego Uber toda semana, eu nunca vi. Eles têm um crachazinho de identificação e toda vez que eles precisam entrar dentro do condomínio, tá? Porque eles entram dentro do condomínio. Eles têm que mostrar esse crachá de identificação para provar que eles são Uber mesmo. E todo o condomínio tem uma forma de verificar que aquilo é real. E aí eles entram e quando eles voltam, eles têm que colocar uma senha para sair do condomínio. Então o portão só abre se eles colocarem aquela senha. Então achei a segurança assim muito boa. E o Uber Eats, gente, ele bate na sua porta. Pra quem mora em apartamento, eles sobem no apartamento, eles entregam na sua porta. Você não tem que ir até a portaria e pegar. Eles realmente, assim, impressionante. Tanto que a nossa primeira vez, assim, a gente ficou meio confuso, né? Porque o nosso apartamento era meio longe da portaria. A gente, putz, a gente vai ter que andar com tudo, andar tudo isso pra pegar comida. Não. Eles vão lá e batem na porta. Quando você chama o Uber também, ele vai lá na sua porta e você não precisa andar até a portaria para entrar no carro. Então, isso é ótimo, 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 ótimo. Já na Namíbia, não tem nada disso, gente. Não tem Uber. Não tem McDonald's na Namíbia. Eu fiquei chocada. Foi o primeiro lugar que eu fui na minha vida que não tinha McDonald's. Não tem, não tem. Na Namíbia é obrigatório você alugar um carro. Ou você contratar uma agência de viagem que fica te levando pra cima e pra baixo. Porque não tem como você andar, assim, tem os táxis lá, mas assim, esses táxis não me passaram muita segurança. Achei meio invasivo a forma que o táxi te aborda, sabe? Ainda mais sabendo que você é gringo, né? Então, eu não gostei da forma de abordagem dos taxistas lá na Namíbia. E como a gente ia fazer viagens muito distantes, a gente preferiu alugar um carro. Não é barato. Não é barato alugar carro lá. Tanto na Namíbia quanto na África do Sul, não é barato alugar carro. Comparado, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, ou nos Estados Unidos, que é super mais fácil, muito mais em conta você alugar um carro, lá não é tanto. Então tem que se programar direitinho. Então na África do Sul a gente optou por andar de Uber. E né, na Namíbia, e também quando a gente foi fazer o safari, a gente alugou o carro. Porque gasolina também é muito caro. Uma coisa também interessante é ver como várias culturas diferentes se conversam entre si lá na África. Então na África do Sul, eles falam 11 ou 14 línguas. Gente, agora não me fugiu a memória, mas eu acho que é 11 línguas oficiais que o país tem. E contando com o inglês. Então, nas escolas, todo mundo tem aula em inglês. Mas cada tribo, digamos assim, tem o costume já de, desde pequenininho, falar a própria língua. E aí, é engraçado, porque eu posso falar, sei lá, Zulu, a outra pessoa falar uma outra língua, e as duas conversarem em línguas diferentes e se entenderem. Então, assim, cada tribo fala na sua língua e eles se entendem. Isso é muito louco, não entra na minha cabeça. É como se eu falasse em português, você falasse em tupi-guarani e a gente conversando desse jeito e se entendesse normalmente. Achei isso muito bacana, muito bacana. Então, novela, vídeo de TikTok, essas coisas é uma mistura. Uma mistura. Eu percebi que eles usam o inglês mais pra falar com o turista. Porque, assim, ó, é uma região muito turística. Então, assim, recebe gente de todo o mundo. Assim, tem muito turista mesmo. Então, eu reparei que eles falam inglês mais que esse público. Mas entre eles falam a língua deles, assim. Eu até ganhei um nome em Zulu, que é Imbalent, que significa flor bonita. Então, eu já tô tão africana que eu já tenho até meu nome próprio. Foi num passeio que a gente fez em Soweto e o guia turístico me deu esse nome. Eu fiquei super feliz. Ah, Thaís, mas a África não tem pobreza? Assim, quando eu falei que ia pra África pra algumas pessoas, né? Comigo nem tanto, mas com o Cauê, quando ele falou isso, as pessoas ficam, nossa, por que você vai pra África? O que tem lá? Né? Tipo assim, fizeram comentários muito baixos, sabe? Tipo, é normal. Quando as pessoas se planejam pra viajar, querer ir pra Europa, querer ir pros Estados Unidos, Disney, normal. Eu também já fui essa pessoa, já fiz isso, né? Já fiz isso, inclusive. Então, não julgo. Porém, eu quis fazer um roteiro menos óbvio. E era meu sonho conhecer a África do Sul. E pensando em ir para o continente africano, é o mais óbvio você ir para a África do Sul. Né? E mesmo assim, tipo assim, as pessoas têm uma imagem totalmente distorcida. Como eu falei, eu acho que eles estão anos-luz na nossa frente. Visto que há 30 anos atrás teve um genocídio, eu fiquei impressionada com a forma que eles se reergueram, com a forma como eles construíram uma cidade tão moderna,
tão rápido. O Brasil, a gente está há muito tempo parado nas mesmas situações. O bairro que eu cresci, por exemplo, não teve nenhuma evolução. Desde a época que eu nasci para agora. É a mesma coisa. Então, assim, o Brasil quer falar de pobreza, quer medir o país dos outros, sendo que não olha para dentro de casa. Ainda mais a gente aqui em São Paulo, que vive numa cidade tão desigual. Gente, tem muita favela lá. É normal ter favela. Tem muita gente também pedindo dinheiro no sinal. Tem muito cara que. Igual aqui, que é flanelinha, que você vai parar o carro e aí eles fingem que estão olhando pra pedir dinheiro. Tem tudo isso. Mas assim, são coisas que aqui também tem de monte. E lá, pelo menos, eu não vi nenhuma cracolândia. E eu não vi. Pode ter, mas eu não vi. Tem muitos problemas sociais, mas que eu não vi muita diferença do que a gente tem aqui. E eu acho que aqui, às vezes, é até um pouco mais exposto. Aqui tem muito morador de rua, tem muito problema com droga, problema de segurança mesmo. Por exemplo, lá na África do Sul, o pessoal fala que é um lugar perigoso, né? Questão de crise urbana mesmo, de assalto, essas coisas. Gente, em nenhum momento eu me senti insegura. Eu acho que pelo fato de eu ser brasileira, de eu ter morado a vida inteira em São Paulo, são poucas coisas que me surpreendem, tá? Então eu não me senti em nenhum momento insegura. Teve uma situação no aeroporto logo que eu cheguei, onde que o cara meio que fingiu que era um funcionário ali do aeroporto, ajudou a gente a carregar as malas e a levar a gente até o local para pegar o Uber. E aí ele pegou e cobrou um dinheiro da gente. Né? A gente foi dar uma caixinha e tal. E aí ele determinou um valor para aquilo, sabe? E aí eu lembro que a gente foi dar 30 rendes, alguma coisa assim. E ele, não, é 100 rendes. Então ali eu fiquei um pouco puta, assim. Mas foi a única vez. Por quê? Eu falei assim, olha, eu sou brasileira. Ninguém vai ficar me passando pra trás, não. Se eles são espertos, eu também sou. E aí eu já comecei a ficar mais esperta nisso. Então, não teve, sim, teve outras tentativas de pessoas tentarem ali, de certa forma, enganar, mas a gente não caiu. Mas não é muito diferente das experiências que eu já tive aqui. Principalmente no aeroporto, né? Desce ali no aeroporto do Santos Dumont pra você ver se não tem um monte de taxista querendo te enganar. Né? Então, assim, é normal, gente. São coisas de problemas de cidade grande, assim. O que eu percebi nessa questão da pobreza é que aqui, talvez no Brasil, a gente tenha uma vantagem. De que quando você é pobre, não sei como eu posso falar isso, mas quando você é pobre, você ainda tem uma certa condição de melhorar de vida. Não acho que pobre vira rico, tá, gente? Isso aí, quem fala que fica rico trabalhando é mentira. Né? A não ser que você virar cantor, jogador de futebol, mas assim, pra você ter a sua vida pobre por mil plus, lá, com seu carro na garagem, sua casa própria, você fazer suas viagens, você poder comer num restaurante bom, classe média, né? Uma classe média boa, digamos assim. Eu acho que me pareceu mais fácil isso acontecer aqui no Brasil do que lá. Parece que quando as pessoas são muito pobres lá, elas não têm tantas chances assim de crescer. Até porque o salário mínimo lá é muito baixo. Para vocês terem noção, a moeda deles vale 3 vezes menos que a nossa. Então, R$ 3 era um rand lá. Então, e assim, e quando você convertia as coisas, não saía tão barato assim, tá? Vou explicar. Algumas marcas, por exemplo, de roupas, têm preços tabelados. Então, você ir numa Adidas e você comprar uma calça por R$ 400 é uma coisa normal aqui. Lá eram os mesmos R$ 400. Às vezes ficava um pouquinho mais barato por questão do imposto, né? Porque aqui o imposto é bizarro. Mas às vezes saía só um pouquinho mais barato por conta disso. Mas o preço era muito parecido. E aí eu fico pensando, R$ 400 não é uma calça barata aqui no Brasil. Imagine lá, onde que o dinheiro vale 3 vezes menos. Então, nesse sentido, dificulta para eles, né? Ter algumas coisas. Mas, por exemplo, comer, pra gente que vai daqui, né, do Brasil, com um real valendo mais, comer era muito barato. Eu ia no restaurante, gente, eu pedia entrada, pedia prato principal, sobremesa, vinho, refrigerante, e tava eu e o Calé, né? Então, as duas pessoas, com tudo isso, teve uma noite que eu tomei praticamente uma garrafa de vinho, né? 4 taças, o Cauê tomou 3 refrigerantes, mais um mojito, a gente pediu 2 entradas,
A gente pediu 2 pratos principais. Não lembro se a gente pediu sobremesa também, mas deu acho que R$ 300 a conta. Gente, aonde que eu vou tomar 4 taças de vinho aqui e comer tudo isso que eu falei por R$ 300 o casal? Não existe, não existe. Gente, eu voltei pro Brasil. A gente foi assistir Coringa no cinema. Foi R$ 150 de ingresso, mais R$ 80 de pipoca. Bizarro. E aí eu falei, nossa, que saudade da África do Sul, porque a gente aproveitou muito nesse sentido. Às vezes a gente fazia um café da manhã, já meio almoço, né? Tipo um brunch. Já pra ficar com o estômago cheio pra poder fazer os passeios à vontade. E aí, tipo assim, a gente pedia muita coisa no café da manhã e dava muito barato. Tipo, meu, dava menos de R$ 50 os dois, assim. McDonald's, muito barato. Gente, surreal. Então, tanto lá na África do Sul quanto na Namíbia, comer pra brasileiro é muito barato. E, gente, lá tem comida de todos os tipos, né? A gente não passou nenhum perrengue com comida. É, eu senti falta, assim, de coisas brasileiras e eu sempre vou sentir. Qualquer lugar que eu vou, eu sinto falta de chegar, ter um pão francês, ter um pão francês na chapa, ter um pãozinho de queijo, é, ter um nosso arroz e feijão ali, faz falta. Mas eu não passei perrengue nenhum com comida. A gente comia em restaurante a maioria das vezes e comidas que já eram meio que conhecidas da gente mesmo, então restaurantes italianos, restaurante. A gente foi num restaurante árabe também, eu não lembro se ele é sírio, alguma coisa assim. Que também tava uma delícia. Tudo muito bem servido. A gente foi também em restaurante típico lá, né? Comida muito apimentada. Tudo é pimenta pra eles, gente. Tudo assim, é uma pimenta além da conta pra gente aqui. Até acho que pra quem gosta de pimenta talvez não sofra tanto, mas pra quem não tá acostumado a comer pimenta, pimenta mesmo, não é aquele molinho vermelho que a gente compra no mercado, não. Pimenta de verdade. A gente trouxe até umas pimentas pra cá da África pra poder depois fazer comida. Você, tá, você comeu muita comida típica? Não, gente, eu não comi muita comida típica, até porque eu sou meio chata pra provar as coisas, né? Mas pra quem gosta de fazer rolê gastronômico, não, assim, tem muita coisa pra experimentar, tá? Eles lá comem muita lula, né, que eles chamam de calamari. Tudo tem lula, gente. Tudo lula de tudo qualquer jeito. Frita, refogada, empanada. Lula, lula, lula o tempo todo. E é uma delícia, gente. Eu nunca comi uma lula tão bem feita. Uma vez a gente pegou umas entradinhas que eram umas lulas, assim, que ela tava. A fritura tava muito perfeita, o empanado muito crocante, assim. Eu nunca comi tão bem assim lula, porque aqui não é normal. E quando tem, é meio murcho, meio elástico, estranho, né? Lá é muito bem feito, é muito gostoso, a gente comia toda hora. Pessoal, eu não podia deixar de falar que essa minha viagem para a África ela não foi só puramente por diversão e entretenimento. Ela foi um resgate meu de vários processos que eu estou vivendo. Então, eu queria ter essa base de ancestralidade. Eu fiz teste, né, de ancestralidade, tem uma fatia ali na África do Sul e da Namíbia que está no meu mapa genético. Eu já fiz também o meu mapa astrológico dentro da África, quais são os países onde que eu tenho conexão. Bate muito com esse meu teste de ancestralidade. Então eu fui também para resgatar um pouco das minhas raízes e da história preta. Eu queria ver como o povo preto mesmo vive, sem essa influência tanto que a gente tem aqui americanizada, né? Que a gente tem muito essa influência. E foi até um dos motivos que eu fiquei emocionada no começo do vídeo. Eu tive muitas lições. Eu tive muitas lições. Engraçado, né? Já vamos começar pelo assunto mais polêmico. Eu não sou vista como preta lá. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia. Isso já foi até pauta com um amigo meu, o Isaka, que... Inclusive, depois eu conto esse rolê, porque o Isaka, ele ia com a gente nessa viagem, ele que programou tudo. Enfim, não deu certo dele ir, mas eu super agradeço por ele ter tornado isso possível pra gente. A gente só conheceu a Namíbia por causa do Isaka. E a gente vai ter a oportunidade de ir ainda, amigo. Mas isso já foi tema, essa questão da cor, né? Eu já sabia que lá eu não ia ser considerada preta. Até porque ser preta no Brasil não é só sobre sua cor de pele. Tem uma questão cultural também, né? A gente escuta músicas diferentes, o nosso jeito de fazer festa é diferente. É, a gente tem pautas políticas muito próprias do nosso povo. A nossa religião, nossa base ali de religião é diferente. Então, é um conjunto de coisas, é um pacote de coisas você ser preto. Para quem nasceu em família multirracial, né, principalmente negras e brancos ali, você sente a diferença entre como é a sua família preta, como que é o proceder ali do dia a dia da família preta e da família branca. São totalmente diferentes. Então, o jeito da gente se vestir, o jeito da nossa maquiagem, o nosso cabelo, aqui no Brasil é muito segregado nesse sentido.
E era uma das coisas até que eu comentei com o pessoal de lá. Eu falava, olha, no Brasil eu sou considerada preta. E eu perguntei, como que vocês me consideram aqui? E aí eles falaram que eu sou mixed color, né? Uma mistura de cor. Então, se eu tenho uma pessoa na minha família, né, no meu sangue, que é branca, então eu já não sou considerada preta. Então, preto é preto retinto pra eles, né? Então, pelo fato do meu pai ser branco, eu já não sou considerada preta. E assim, tem pouquíssimas pessoas da minha cor. As pessoas ficavam olhando muito pra minha cara, tipo, tentando identificar de onde que eu era. Porque tem pouquíssimas pessoas, assim, pardas, né? Pouquíssimas. Ou é loiro, né? Loiro mesmo, ou alemão. Ou é preto retinto. Então, eu reparei, assim, que às vezes eu chamava atenção, porque não tinha muitas meninas da minha cor. E, gente, eu não ficava lá tentando me justificar que eu era preta, não. Até porque eu não vou ficar discutindo com a cultura dos outros, não. Mas rola uma identificação, é diferente, né? Rola uma identificação. Eles também não vão me enxergar como uma pessoa branca. Então, a troca ali foi muito bacana, assim. Eles ficavam interessados em saber por que eu era considerava preta e eu ficava interessada neles em saber como que eles enxergavam também as outras pessoas, como que era essa questão racial lá. A questão racial muito forte e eles falam isso abertamente pra quem pergunta, tá? Porque eu reparei que nem todo mundo, os turistas, eles não vão lá pra ver, conhecer essa parte de história. Eles vão lá pra fazer safari, pra curtir praia. Então são poucas pessoas que têm esse interesse de história. E eu reparei que tinha muitos pretos americanos também lá fazendo turismo, mas nessa pegada de resgate igual eu. Tem um movimento, né, que se chama Sankofa, que é o retorno para a África. Tem muitos americanos fazendo isso e alguns brasileiros também. E eu fui uma dessas pessoas nesse sentido. Enfim, isso só foi o meu começo da trajetória, porque eu tenho vontade de conhecer muito, muito mais países na África, inclusive os não turísticos. Mas enfim, esse é assunto para outro tópico, para eu não me perder aqui. Então, eu cheguei a mostrar foto da minha mãe, da minha avó, pra eles verem que eu não tô mentindo. E aí eles falavam, não, sua mãe definitivamente era preta mesmo. Nossa, essa é sua avó. Nossa, é realmente. Então, assim, rola isso. Se você tem uma pessoa branca no seu sangue, você já não é mais preto lá. Foi engraçado porque eu tava com o Cauê, né? E o Cauê é branco. E lá também eles enxergavam o Cauê como branco. E a gente foi no Museu do Apartheid. O Museu do Apartheid tem uma entrada, você recebe um ticket, que é uma entrada para pretos e uma entrada para não brancos, né? Para remeter ao que acontecia na época do Apartheid, onde tinha essa separação. Né, em lugares onde tinha brancos e pretos não podiam estar juntos. E na entrada, a moça, né, do museu, ela te dá o ticket, né? E eles deram o ticket de branco pro Cauê. E era engraçado porque ele tinha muita cara de gringo lá. Todo mundo sabia que o Cauê não era africano, porque, assim, é muito nítido. E engraçado, foi o primeiro lugar que a gente foi, assim, que parecia que o Cauê era muito diferente das outras pessoas. E ao contrário de mim, eu me senti muito ali do povo. Por mais que, como eu falei, não tem muitas pessoas da minha cor, mas eles imaginavam que eu era de algum lugar da África. Mas uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que nesse Museu do Apartheid teve uma cena que me marcou muito, que esse museu recebe muita escola, né, de crianças ali que deve ter entre de 7 a 9 anos. E eu fiquei reparando, assim, que essas crianças, logo cedo, elas são inseridas na história delas, né? E lá no Museu do Apartheid tem uma lista de nomes de pessoas que foram executadas, né, nesse genocídio que teve. E essas crianças, elas estavam procurando o sobrenome da família delas naquela parede. E aí a professora dava, sei lá, 2 minutos para eles identificarem os nomes das famílias ali. E criança não tem muita noção, eles ficavam mal felizes quando descobriam o nome deles, viam o nome deles ali como se fosse algo super importante. E aquilo mexeu muito comigo. Porque, por mais que é uma história triste, eles conseguem identificar de onde que eles vieram. Eles conseguem saber qual que é a raiz deles. Eles sabem a história da família. Eles têm acesso à língua raiz deles. E nós brasileiros, o que a gente tem? Eu fiquei pensando assim, não vai ter nenhum lugar no mundo que eu consiga identificar o nome da minha família. Porque a gente perdeu toda a identidade. A gente não... Quando chegou no Brasil, os pretos tiveram seus nomes trocados, né? A gente recebia o nome do senhor que comprava a gente. Por isso que a gente chama dos Santos, da Silva. É o nome dos senhores que compraram os escravos e trocaram o nome deles. E eles não têm identidade. A gente não tem identidade. Então nunca eu vou poder saber da onde que veio minha família. Eu posso fazer o teste de ancestralidade que for. Eu nunca vou conhecer a real história da minha família. E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei com muita vontade de chorar lá na hora. Eu tô com vontade de chorar aqui contando pra vocês.
essas crianças elas podem não ter essa noção agora. Nem sei se elas vão ter noção um dia disso. Mas o quanto que isso é importante. O quanto que rolar essa identificação, saber da história deles, saber ter acesso a todo a tudo que você carrega no seu DNA de uma forma tão fácil, né? Então muitas culturas são preservadas lá ainda. Eu conheci uma mulher que ela estava comentando que o marido dela teve que dar, se eu não me engano, 11 vacas pro pai dela para eles poderem casar, né? Que é o famoso dote. Então tem muita coisa que é preservada ainda, que eles seguem de verdade. E eu acho muito interessante porque a gente quer se achar tão moderninhos que a gente não tem base nenhuma, não tem raiz nenhuma. A gente perdeu o nosso senso de comunidade, a gente perdeu, assim, coisas essenciais, a gente absorveu a vida do colonizador, a história do colonizador, a gente quer parecer com eles. Nossa própria religião, a gente abraçou a religião do colonizador, a gente abraçou a religião de quem escravizou a gente. Então a gente perdeu muita coisa. E poder ver que em algum lugar do mundo isso ainda está preservado, eu fiquei muito feliz. E pessoal, e resumindo assim, questão turística mesmo, dos passeios que todo mundo que vai pra África quer fazer, né? O safari, enfim. Eu viveria tudo de novo, eu juro. Eu entrei pra Disney e fazer safari. Olha, são duas coisas que eu queria muito fazer, mas hoje eu preferia fazer o safari. É muito legal você ver como funciona a natureza de verdade, sabe? Uma coisa que me impressionou. A savana, né? Ali, uma floresta, né? A savana aquilo pra mim é muito silencioso. É um lugar que tem muita ordem. A natureza é muito sábia, né? Muita ordem. Tem muita abundância, tem comida pra todo mundo. Eu pensei que, nossa, o pessoal. Tipo assim, o leão ia ser sofrido ele caçar pra comer, né? Não, tem muita comida pra ele. Eu nunca vou me cansar de ver girafas, elefantes. Era muito legal, assim. É tudo, como eu falei, muito ordenado, assim. Os bichos, eles sabem exatamente onde ficar, o que fazer, a forma que eles se comunicam. Então, a gente via um macaco, por exemplo, alertando que tinha perigo pro bando. Então, a gente já sabia que ia ter ali algum animal grande por perto. E era um leopardo que estava ali, rondando por perto. Então, por exemplo, a gente viu uma coisa muito inusitada, que era uma hiena e um pumbinha, sabe? O Pumba do Rei Leão. Então, eles estavam tomando água no mesmo lugar, assim. Tava relaxando no mesmo ambiente. Geralmente a hiena come o Pumba, né? Mas o fato é que ela estava com filhotes por perto. Então, ela não ia querer arranjar uma confusão, sendo que tinha os filhotes dela ali por perto. E a lei, assim, né, do mais fraco, ele sabe qual que é o lugar dele, e quando ele vê que, tipo, tá chegando os mais fortes, eles metem o pé. Então, nesse mesmo momento da hiena e do Pumbinha, por exemplo, chegou uma família de elefantes. A hiena, ela picou a mula, porque ela não dá conta, né, de matar um elefante. Até porque praticamente nenhum animal dá conta de matar um elefante, é bem difícil. Então, assim, são muitas coisas que a gente aprendeu. Por exemplo, as plantas, elas têm informações. Então, a girafa que come essa árvore aqui e vir uma outra girafa do mesmo bando e comer aquela mesma árvore, uma vai saber aonde que a outra girafa tá. Exatamente porque contém informação dentro da folha. Assim, são umas coisas muito incríveis de você conhecer, sabe? E a gente viu de tudo, desde cobra até leão. A gente viu uma chita muito de perto, assim, muito de perto. Foi, assim, maravilhoso. E era engraçado que a gente andando de carro, a gente tinha que tomar cuidado, porque vinha uma zebra do nada no meio do caminho. A gente, na estrada, via rinoceronte. Gente, é assim, é uma coisa maravilhosa, assim, sério, eu queria ter ficado mais tempo. Eu fiz 2 dias de safari e um safari noturno também, que foi muito bacana. Aquela sensação de adrenalina de você estar no meio ali da savana à noite, era uma escuridão enorme e a gente só com lâmpadas, assim. Eu não me cansaria desse contato com a natureza nunca, assim. Foi muito mágico mesmo. Eu queria ter muito visto o pinguim também, que tal, mas o dia que a gente ia fazer o passeio choveu muito e eu tinha pouco tempo lá, então não deu pra ver. Mas tem, como eu falei, tem uma listinha de coisas que eu quero fazer. E na Namíbia a gente fez os passeios menos óbvios, digamos assim, né? Porque, gente, a Namíbia é um lugar surreal. Não parece que é o planeta Terra. Não parece. Eu falei com o pessoal que mora lá. Falei, parecia que eu tava, sei lá, em um outro planeta. Falei, em Marte, alguma coisa assim. É umas paisagens que parece que a gente só vê em joguinho de videogame, sabe? Aqueles joguinhos que você, tipo, vai correndo e vai mudando os cenários. Parecia que eu tava. Parecia assim que eu estava num cenário.
que eu tava num cenário de tela verde, sabe? O fundo verde. E que Deus ficava apertando o botãozinho assim e mudando o cenário. Gente, eu andava 5 minutos, o cenário mudava totalmente. De montanha pra floresta e de floresta pra deserto, de deserto pra canyons. Gente, era surreal, assim. E umas coisas que eu nunca vi na minha vida. Então, só de andar de carro na Namíbia já é uma coisa assim, gente, maravilhosa. Deu um medo, porque na Namíbia, a Namíbia era acho que é o terceiro país menos habitado do mundo, pelo seu tamanho. Então, você fica horas na estrada sem uma alma viva. No máximo ali vai ter um oryx, que é um animal de lá do deserto, vai ter um avestruz, vai ter uma girafa, só vai ter animal. Gente não existe. Não existe. Então, se não tem gente, não tem posto de gasolina, não vai ter um lugar para você parar para comprar uma água, nem nada. Então, você tem que ir muito bem preparado para esse tipo de viagem. Carro 4x4, tá? Porque e andar na manha ainda, andar não é para meter o pé, porque para furar pneu é um dois. Porque não tem asfalto, gente. Não tem asfalto. A Namíbia é um país que está em construção ainda. Então, são mais as áreas ali de cidades maiores que tem asfalto, mas quando você vai para esses lugares turísticos, é estrada assim, de pedregulho e vai que vai, entendeu? E, gente, a Namíbia tem o deserto mais antigo do mundo, que foi onde eu e o Cauê fomos visitar. E foi assim incrível. Eu agradeci tanto a Deus, agradeci tanto a Exu por ter me levado até aquele lugar, sabe? Foi perrengue? Foi perrengue. Foi então tempestade de areia no caminho? Enfrentamos. Pensamos em desistir, voltar pra trás, porque a gente ficou com medo de ficar sem sinal, dar algum problema. Enfrentamos tudo isso, mas fomos e não me arrependo de nada. Foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Foi um dos passeios mais diferentes que eu já fiz na minha vida e eu não consigo explicar. Assim, a beleza, não consigo explicar, gente, é sério. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, vá para a Namíbia. É um país lindo geograficamente falando, né? A gente queria ver muito esse encontro do deserto do mar. Assim, foi uma coisa muito emocionante. É um país receptivo, as pessoas são muito educadas. Não era porque a gente era turista, não, porque eu cheguei a perguntar pra eles. A gente conheceu uns brasileiros lá e eu cheguei a perguntar: nossa, eles são assim educados mesmo ou é só porque a gente é turista? Eles, não, realmente é um povo muito educado. A gente foi muito bem tratado. Na África do Sul também, a gente foi muito bem tratado. Minha cidade de coração, Cape Town. Cape Town, gente, é maravilhoso. Que lugar. Assim, praia e cidade grande, é tudo que eu gosto, né? E, caramba, sério, eu quero muito voltar. Eu tava com saudade de casa, né? Porque 15 dias longe, às vezes você quer dormir na sua cama, você quer comer sua comida. Eu tenho meu cachorrinho aqui, eu senti muita falta dele, mas assim, putz, eu fiquei meio mal de voltar. Eu queria estar lá, inclusive, até agora. Eu me encontrei mesmo. E poucos lugares que eu passei e falei assim, eu quero morar aqui. E em África do Sul foi um desses lugares. E é isso, gente. Tá muito longo o vídeo. Tá muito longo o vídeo, eu não. Eu tenho muita história pra contar, muita foto pra postar. Não tem como falar tudo aqui. Não sei nem se alguém vai assistir até o final. Mas enfim, era um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que eu vivi. E também vai servir pra mim. Depois eu vou assistir tudo isso e ficar lembrando desses momentos maravilhosos. E eu espero voltar pra África o mais breve possível. É isso, gente.